Boa noite, estamos em mais um dia, mais uma live, desta vez com o tema Nutrição baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira com a nutricionista Verônica Pires. Sejam bem-vindos, aguardar entrarem. Boa noite. Enviando a solicitação. Boa noite. Boa noite a todos. Enviei a solicitação para a Verônica. Boa noite. Olá, boa Como vai? noite. Tudo bem, tudo ótimo. Que bacana, legal. Olha, nós estamos aguardando as pessoas entrarem um pouquinho, né? Sim, Prazer em ter você aqui na nossa live. Obrigada por obrigada. participar conosco. Esta é a nossa 12ª live nestes tempos onde nós temos conversado aqui com muitas pessoas, sabe, Verônica? Muitos profissionais. Sim, E eu lhe convidei porque vi o seu trabalho e achei muito interessante nós estarmos colocando aqui para a nossa assistência. sim. Obrigada a você pelo convite. É uma honra. Ah, legal. Olha só, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sim. Bom, eu sou nutricionista, tá? Comecei minha trajetória dentro da cozinha. Comecei fazendo curso de auxiliar de cozinha e cozinheiro. E pude perceber de perto, né, essa ação, né, dos cozinheiros, auxiliares de cozinha, dos nutricionistas, e foi aí que eu me Certo. identifiquei com essa profissão. Hoje eu atuo, né, faço atendimentos e sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. É É, muito bom você pode falar. acompanhar o desenvolvimento, né, que você faz, o trabalho que você desenvolve com uma pessoa e ver, né, como isso é bom para a saúde, né? É bem bacana. Ah, que legal. E eu tenho observado, né, como você coloca no seu Instagram, nas suas redes sociais, enfim, e de uma forma muito clara que as pessoas possam compreender, né? Isso é muito importante Sim, é falarmos muito importante. neste tocante. Aí, fala um pouquinho sobre como surgiu esta proposta do Guia Alimentar para a população brasileira. Então, o guia alimentar, ele é um instrumento, tá, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Ele está na sua segunda edição e ele foi lançado, essa segunda edição foi lançada em 2014. Ele tem como função ajudar as pessoas a fazerem escolhas saudáveis e equilibradas através da alimentação. Certo. Ele é um guia disponível para a população, ele é de fácil compreensão e de fácil entendimento. E ele aborda os aspectos dos alimentos, mais do que ingestão de alimentos. Você no guia você vai encontrar os alimentos propriamente dito, né? Ah, interessante. Ali as pessoas vão ter acesso de uma forma muito clara, direta, né? Inclusive, depois eu até quero que você, se possível, envie para mim, para eu colocar no link, quando eu for Sim, colocar no canal, tá? Porque eu acho ok, legal as pessoas ok. terem acesso, né? Fazerem suas consultas, enfim. Sim, ele é bem legal porque ele traz a descrição, ele traz imagens de como montar uma alimentação saudável, como café da manhã, almoço, jantar, ele tem toda a imagem ilustrativa. Ah, interessante. E você tem como falar assim um pouquinho para a gente? Dá um exemplo assim de, vamos supor, um café da manhã. Bom, um café da manhã seria, né, desculpe, é, pão integral ou um pão que a pessoa consuma, um pão francês, tá? É, um cafezinho básico, né?
que todo mundo consome no café da manhã, ou um suco de laranja, ou um outro suco. Pode ser acompanhado esse pão por manteiga, tá? É sempre importante você colocar uma manteiga de boa qualidade, tá? E é isso. É, Essa refeição ela pode também ter um queijo branco. certo. Eu vi que passou aqui uma pergunta, o Rives. Boa noite, Rives. É, perguntando aqui sobre o guia, se estará disponível, onde está. Eu vou Ele colocar. está, Sim, pode falar. sim, Pode falar. ele está disponível. Fazendo uma busca no Google, você consegue ter acesso a esse guia. Na minha página no Instagram, no link da bio, eu também coloquei o guia disponível para a população. Tá? Ele é de fácil E acesso. eu vou colocar também, você me passando, quando eu for colocar no canal Saúde e Educação e Visão Holística, eu vou colocar também o link do guia alimentar para a população Ok. brasileira. Né? Mas Sim, é interessante que as pessoas tenham o guia como um livro de cabeceira, tá? Porque é ele que vai dar instruções dessa alimentação saudável. e é algo novo, né, Verônica? Exatamente, é algo novo. É algo novo. Nós temos esse guia, foi o primeiro guia lançado aqui no Brasil, e ele é bem interessante, porque ele aborda, de acordo com as regiões do Brasil, também bem interessante, Sudeste, Nordeste, o que cada região consome, traz a questão da sazonalidade dos alimentos, tá? E é bem interessante por esse É, aspecto. quer dizer, de norte a sul, o brasileiro está bem servido por este guia. Está bem servido, Ah, exatamente. e, Consegue se alimentar saudavelmente. legal. Outra coisa, em termos de classificação dos alimentos, você tem como falar assim? Então, o guia, ele traz essa classificação dos alimentos, tá? Como alimentos in natura, que são os legumes, as verduras, as frutas, né? Na forma in natura dela. Ele traz os alimentos minimamente processados, que foi retirado cascas, sujidades, tá? E traz os alimentos processados e ultraprocessados, tá? Os alimentos in natura e minimamente processados, eles devem ser a base da nossa alimentação, tá? E os alimentos processados devem ser evitados e os ultraprocessados, eles devem ser a nossa última opção, tá? Os alimentos ultraprocessados são os biscoitos, os salgadinhos de pacote, refrigerante, que são adicionados, né, de sal, de gordura, de alimentos que prejudicam a nossa saúde. Ah, entendi. Então, essa parte mais industrializada, vamos dizer assim, seria isso? Isto? Isso, exatamente. Os ultraprocessados, eles são produzidos pela indústria, tá? E são pobres em nutrientes. Entendi. Os alimentos in natura e o minimamente processado, você consegue encontrar nutrientes, vitaminas, minerais nesses alimentos. Teria algum exemplo assim a nos dar? Por exemplo, alimentos in natura seriam as frutas, os legumes, as verduras, os tubérculos, ovos. Minimamente processado seriam arroz, feijão, leite, carnes, que são retirados poucas partes, né? Eles passam por um processo de limpeza, de secagem, pasteurização, resfriamento, fermentação, no caso do leite, né? Pasteurização, no caso do leite, fermentação, no caso dos iogurtes, os processados, né? Que eles são fabricados com adição de açúcares, sal, óleos, vinagres, que são as conservas, as salmouras, tá? Os queijos cozidos, os queijos amarelos, por exemplo.
E os ultraprocessados, como eu falei, são esses biscoitos industrializados, recheados, salgadinho de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo. Certo. Na verdade, assim, uma boa alimentação, pelo que eu observo, né, do que a gente tem visto, e o que até eu conversei com você, ela, na verdade, não sai cara. Às vezes, a Não noção que sai as pessoas caro. têm é que, então vai ser algo muito caro. E pelo que nós estávamos conversando, é algo que até sai mais em conta, né? Vamos colocar assim, Exatamente. né? Exatamente. Você fazendo escolhas de acordo com a sazonalidade desses alimentos, eles saem acessível, tá? A recomendação é que se faça, que se escolha vários alimentos, não um alimento somente, né? Que Certo. se tenha uma escolha completa. Interessante. E nessa questão você falou aí, eu vi que passou uma outra pergunta em relação à manteiga, né? No caso, que seria o ideal a ser usado, né? Sim, A questão da qualidade. isso. Então, É, a manteiga. sim, Oi. não pode falar. A manteiga, ela é um produto de origem animal, tá? Ela vem de base do leite, né? Passa por esse processo de pasteurização, que é o processo minimamente processado, tá? E ela é recomendada para consumo, tá? Já a margarina, ela é um produto produzido pela indústria, adicionado de vários elementos, tá? E não é considerado um alimento saudável, Quer dizer, então, que não importa se seja light, a margarina light, diet, o ideal seria mesmo a manteiga. a manteiga. Sim. Perfeito. Uma questão importante desses produtos ultraprocessados e processados é que você leia, consiga identificar no rótulo quantos ingredientes esse produto tem, tá? Se tiver mais de 5 ingredientes e se tiver ingredientes que você desconheça, não consiga entender o que está escrito ali, é considerado um produto ultraprocessado. É Um produto interessante essa questão industrializado. que você colocou agora, a questão do rótulo, né? Porque, assim, é, é muito difícil as pessoas se atentarem. E eu vejo que é de suma importância, então, observarmos o rótulo. Exatamente, é de suma importância, porque o rótulo é como se fosse a certidão de nascimento daquele produto. Ele diz exatamente o que tem naquele produto, tá? Como eu falei, quanto mais elementos tiver, mais e elementos que você não consiga entender, né? É um produto ultraprocessado, deve ser evitado. Este hábito, então, é bom que a população, é que nós venhamos a ter, né? De estarmos sempre Sim, observando a questão dos rótulos, né? exatamente. É É, um, é um hábito que, inclusive, né, previne doenças, né? Porque você, sabendo que tipo de produto você está levando para sua casa, né? Se você leva um produto in natura e minimamente processado, você sabe o que pode ter ali. Pode ter saúde, tá? E um produto industrializado, você desconhece, né? O que tem ali, apesar do rótulo dizer, existem outros elementos ali, né, inseridos. E é, não é um alimento de verdade, né? é verdade. Então, estarmos atentos a estas questões. Nós conversamos também, rapidamente, sobre a questão dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Você poderia fazer este comentário? Exatamente. O guia, ele traz esses passos que são uns passos muito importantes
descrevendo, né, como é uma alimentação saudável, como deve ser uma alimentação saudável, tá? E ele diz que os alimentos in natura, ou minimamente processados, eles devem ser a base da nossa alimentação. Como eu falei, são os grãos, raízes, legumes, verduras, frutas, leite, ovos, peixes, frangos, né? Feijões, arroz, banana, enfim, todos esses alimentos de verdade, tá? É, o segundo passo do guia, ele informa que para se utilizar óleos vegetais, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao cozinhar os alimentos, tá? O terceiro passo seria para limitar o consumo desses alimentos processados, como eu falei anteriormente. O quarto passo seria para evitar esse produto industrializados, que não são comidas de verdade, tá? Até por, E volta a até por conta do que você falou, né? Podem haver outros elementos que não estejam até inseridos ali no rótulo. Exatamente, eu volto a informar, né, para que as pessoas fiquem atentas à leitura dos rótulos, né? O próximo passo, que é o quinto passo, comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível, em companhia de alguém, né? Se possível, que a pessoa evite utilização de celulares, fique em frente da TV, para que esse consumo ele sinta essa ingestão desse alimento, entende? O próximo passo, fazer compra em locais que ofertem essa variedade de alimentos, como feiras livres, hortifrutis, dá preferência ao produtor local, tá? Da agricultura familiar, onde se sabe a procedência desse alimento. É É importante interessante. que, Não, pode sim, falar, não quero te cortar, pode falar. é importante que se conheça o território, tá? O seu território, porque ali você encontra alimentos de verdade, sabe? Nessa questão dessa alimentação, só para. É interessante porque a questão da feira livre, né? É, Sim, há um tempo atrás era muito mais propagadas. E atualmente pouco se fala, né, nessa questão. E aí entra a questão também familiar, da agricultura ali, da produção familiar, as cooperativas, e você reforçar sim, também a questão dos produtores da sua região. exatamente. Porque quando consumimos de feiras livres desse produtor familiar, nós fortalecemos essas famílias, esses produtores, né? Eu disponibilizei um link, né, na nossa conversa sobre as feiras livres e sobre esses produtos, a origem desses produtos orgânicos por localidade. Depois a gente pode disponibilizar. Tá, eu vou colocar no link lá quando for colocar o vídeo, né? Quero O agradecer aí. próximo, Pode falar, sim, pode falar. o próximo passo seria desenvolver, exercitar e compartilhar habilidades culinárias, né? Que a pessoa cozinhe e faça seu próprio alimento, né? Planejar o uso do tempo e dar à alimentação o espaço que ela merece, né? Planejar suas compras, organizar a despensa, definir com antecedência o cardápio da semana, né? Que seja um ato prazeroso, afinal, são os alimentos que você está levando para sua casa. Que se tenha cuidado com a questão da higienização desses alimentos, tá? Ficar bastante atento, principalmente nessa questão do Covid, Sim, tá? importante. Sempre higienizar os alimentos, tá? Dar preferência, quando consumir fora de casa, a locais que servem comidas feitas, né, no próprio local, comida caseira, comida aquilo, tá? Evitar aquelas refeições já prontas, que são refeições com alto teor de sal, de gordura. Você não sabe como foi produzido aquele alimento, né?
Você consegue avaliar essa questão do alimento de verdade quando você consome uma comida caseira, por exemplo. Consegue sentir o sabor desse alimento. É interessante, hein, Verônica, o que você falou agora, porque nós temos que procurar uma alimentação mais saudável. E vemos que atualmente, até em frente à pandemia que estamos vivenciando, a saúde ela está sendo muito mais posta em xeque, posta em xeque. Então, o alimento que você ingere, ele precisa ser de qualidade. E essa questão da alimentação mais caseira, sem ser industrializada, é algo que a gente tem que realmente avaliar, né? Exatamente. Ela fornece, né, vitaminas, nutrientes que vai fortalecer a sua saúde, né? O próximo passo seria ser crítico, né, quanto a essas informações que é veiculado, né? Ser crítico. Eu gosto de falar, né, que é uma frase que a gente tem na nutrição, que comer é um ato político, né? Isso significa que você escolhe o que chega na sua casa, o que vai para dentro da sua casa, sabe? E isso é fundamental, assim, sabe? Para você obter saúde, entende? Sobre a feira orgânica, nós falamos, né? Feira livre, essas questões, né? E quando você fala assim, essa questão da alimentação ser uma questão política, de nós observarmos, atentarmos o que vamos levar, é algo de suma importância, né, Verônica? É verdade, muito importante, porque nós vamos ao mercado, né? Nós vamos a esses locais e nós escolhemos, né? Por que não escolher alimentos de verdade? Por que não escolher fruta? Por que não escolher verdura? Entende? Isso é saúde, né? Isso significa que você está levando saúde para sua casa e está deixando para trás, né? Está deixando de levar doenças através dos alimentos ultraprocessados. Saúde, né? Focando sempre na saúde. Exatamente. O importante nesse momento, né, por exemplo, a mudança no estilo de vida, ele fortalece o sistema imunológico, tá? Previne doenças, principalmente doenças crônicas, não transmissíveis, que são obesidade, hipertensão arterial, colesterol alto e câncer, né? Não, o paciente com diabetes, enfim, né, hipertenso, a alimentação, ela pode equilibrar muitas coisas, né? Exatamente. Isso é uma bandeira, assim, que eu estendo e fico balançando, assim, até o final. Aquilo que você ingere traz saúde ou não, você pode escolher. Né? E justamente essa proposta desta live de hoje é informar a respeito do alimento saudável, né? Verdade, verdade. Alimento saudável significa saúde. Comida de verdade significa saúde. E nós conseguimos perceber bem rápido, sabe? Quando a gente faz essas mudanças na nossa pele, né? Na nossa saúde intestinal. É importante também o consumo de ingestão de líquidos, tá? Ingestão de água, principalmente nesse momento também, que a gente tem feito o uso de máscara e ela tem ressecado bastante, né? Fazer essa ingestão, né, constante de líquidos, junto com essa alimentação saudável, isso é muito bom, fundamental para a saúde. Sim. Então, essa parte desses 10 passos, todas contidas também neste guia, né? E é interessante, assim, essa abrangência do que nós temos realmente de norte a sul do nosso país, né?
Não é um guia que Não, vai favorecer só uma região, ela realmente abrange todas as regiões. abrange todas as regiões. Ele traz os alimentos de cada região. O que, que o carioca come, o que, que quem mora no sul do Brasil come. Isso é muito interessante. Alimentos do Nordeste, né? Ele traz essa descrição e é muito interessante. Ah, nossa, é muito, muito, muito legal Cada mesmo. região, cada região tem sua característica, né? E seus alimentos regionais, né? E o Brasil tem uma diversidade incrível, né? Tem alimentos no Brasil que a gente desconhece, né? E seria muito importante da gente se atentar a isso. Valorizar, né, a nossa culinária, enfim, né? A É, nossa cultura, a né? A nossa, nossa diversidade, né? a nossa cultura. É muito interessante, né? Porque, por exemplo, para as crianças, normalmente a criança ela gosta de dizer que se eu não gosto, um exemplo, do jiló, mas daqui a pouco, conforme você oferece, ela acaba gostando, né? Sim. Algo assim especial que se apercebe sobre isto? Então, o que acontece é o seguinte, a criança ela tem mais facilidade de aceitabilidade, tá? Por exemplo, como você falou, né? Você oferece, né, numa semana e ela não gosta, e na outra semana você oferece de novo, de um outro jeito, e ela já aceita, tá? Isso acontece porque as nossas papilas gustativas, elas mudam. A cada 7 dias, as nossas papilas elas mudam. E nós, adultos, devemos ficar atentos a isso e sentir esses alimentos, né? Se eu não gostei de um tipo de alimento de um jeito, ela Oi? Acho que deu uma travadinha o seu. Deu uma travadinha. Tá legal agora. A Maura Pires está fazendo uma pergunta sobre alimentos. Eu não entendi bem aqui. Sobre punk, Ah, sobre os punk. Então, o punk são plantas alimentícias não convencionais, tá? São os alimentos que normalmente não se usa, né, corriqueiramente, não está na nossa culinária diariamente, tá? Uma punk pode ser um peixinho, uma erva, né? São essas plantas não convencionais, que não está no nosso uso diário. e são pouco utilizados, né? São pouco utilizados. São pouco utilizados. Ela vem ganhando espaço, vem ganhando notoriedade aos pouquinhos, mas está ganhando força no mercado. Ah, legal. Está sendo utilizado ultimamente. Tudo que é novidade, que é bom, né? E que É, favoreça, né, a nossa saúde, com contribua com a certeza. nossa saúde. Agora, só retrocedendo um pouquinho em relação ao paladar, né? Que de 7 em 7 dias você colocou que nós mudamos, né? Então, Sim, papilas gustativas, enfim. Então, quer dizer que nós podemos, então, ir treinando o nosso paladar para uma alimentação mais saudável. Seria mais ou menos isso? exatamente, exatamente. Você não precisa modificar a sua alimentação da noite para o dia. Bom, hoje eu como X alimento, parei com isso e não vou comer mais isso, agora só vou comer saudável. Não é assim. Você pode ir acrescentando esses alimentos, né, no seu dia a dia, né, fazer uma alimentação variada, né? E isso você vai percebendo no seu paladar, que você vai tendo essa aceitabilidade maior, sabe? Dessa comida. Tem uma pergunta Você aí. percebe?
sim, A proteína animal, sim. Proteína animal pode ser substituída mantendo as mesmas propriedades. Essa precisa ser avaliado, né, a necessidade de cada um para se fazer essa introdução dessa proteína, tá? É, sim, sim. pode, né? Mas sempre com muito cuidado, né? Com uma Sempre com muito avaliação cuidado. bem cuidadosa, Exatamente. né? Sim. É interessante. Em termos de alimentos, nós poderíamos falar assim, né? O que é comida, né? De verdade. Se eu lhe perguntasse assim, se eu lhe falasse assim, um macarrão instantâneo, seria? Não, ele não é comida de verdade, porque ele é produzido pela indústria, tá? E ele é adicionado de gordura, de sal, de açúcar. Ele é um produto que vem dessa indústria, então ele não é um alimento de verdade. Certo. É, uma lasanha congelada. Também não é um não é um alimento de verdade. Um, Apesar de das pessoas acharem, não é um produto de verdade. é interessante, porque a pessoa acha, coloca o queijo, enfim, né? Um filé de peixe Por congelado. exemplo, É só um tiratema rápido, exatamente, só para descontrair. sim, sim. Se esse filé de peixe ele não for empanado, se ele for o filé de peixe somente, né, e embalado, ele é um produto de verdade, um alimento de verdade. Agora, se ele tiver alguma outra preparação que você percebe que ele foi produzido pela indústria, né, empanado, enfim, ele passa a ser um produto industrializado, um ultraprocessado. Então são questões que a gente realmente tem que estar muito atento, né? Surgiu uma outra pergunta aqui, Verdade. Verônica, como fazer um prato com alimentos balanceados, da Vânia? Seria um prato, tá? Rico em legumes, verduras, um prato com salada, tá? Um prato com as leguminosas, o arroz, o feijão, e um prato com uma proteína, tá? Essa seria um prato balanceado. Uma questão interessante também sobre isso quando as pessoas consomem, por exemplo, vou dar um exemplo, uma couve, tá? É interessante ela adicionar uma vitamina C pela questão da aceitabilidade e disponibilidade do nosso organismo. Quando a gente acrescenta essa couve com uma vitamina C, o nosso organismo ele tem maior Absorção. aceitabilidade e consegue sintetizar melhor esse alimento. É interessante. Na verdade, é uma arte, né? A boa alimentação é uma boa arte, né? Você realmente estar atento a conhecer o alimento, uma boa avaliação realmente, né? Verdade. É uma arte e um aprendizado diário, né? Que a gente, fazendo essas mudanças, né? A gente tem muito a aprender e isso só enriquece a gente, né? Você teve assim alguma experiência de um cliente seu, um paciente que tivesse tido esta surpresa boa de ter mudado o seu hábito alimentar? Sim, eu atendi um paciente, ele chegou com hipertensão, ele chegou com várias alterações, tá? Colesterol alto, e nós fomos trabalhando essa questão da alimentação, fomos fazendo essa introdução desses alimentos, tá? E
e ele foi sentindo isso no próprio corpo, coisas que ele falava que não comia, não conseguia consumir, e ele foi, com o tempo, né, fazendo essas experimentações, nós conseguimos um bom resultado no decorrer, né, desse atendimento. E fico bastante feliz. Nossa, então quer dizer, a mudança do hábito alimentar fez com que ele conseguisse, de certa forma, também controlar a hipertensão dele. Sim, porque ele era acompanhado por um cardiologista. E quando ele chegava para mim, ele falava: Olha, o meu cardiologista falou que eu perdi tantos quilos e que meu colesterol já começou a reduzir. E eu estou muito bem. E ele ficava feliz. Cada vez que ele voltava, a gente comemorava, sabe? E era uma vitória, porque ele mantinha essa saúde debilitada, essas questões por um longo período, isso estava afetando a saúde dele, sabe? E quando ele retorna, trazendo essas notícias, para a gente é muito bom, é uma Sim. felicidade, significa que a gente está no caminho certo, sabe? E Fazer essas introduções e poder ter esse retorno, né, dos pacientes, isso é muito maravilhoso, né, Verônica? é fantástico, é fantástico. É. E algo assim que me chamou muita atenção, até para te convidar para falar sobre a alimentação, né, a questão do guia para a alimentação da população brasileira, é justamente para reforçar a conscientização frente às mudanças do hábito alimentar, para que a pessoa viva melhor, né? Isso Muitas mesmo. doenças elas podem ser minimizadas através de uma boa alimentação, conforme você falou, né? Exatamente, exatamente. Isso é saúde, né? E interessante, como a gente já falou, que a pessoa vai percebendo, sabe? Ela vai percebendo que cada vez ela fica distante, né, desses alimentos ultraprocessados. E o próprio organismo dela vai se adaptando a essa nova alimentação, entende? E isso é fantástico, né? Com certeza. Não. Algo interessante também que eu realmente assim, quando eu vi que você postou, eu comecei a prestar atenção. Poxa, a questão do açúcar, né? Como a gente ingere açúcar e às vezes a gente pode evitar isso, né? Exatamente. Em pequenas coisas, né? A gente pode evitar esse consumo alto, né? Não só de açúcares, né? De sal, de gorduras, né? Sim. A nossa ingestão, ela é muito alta desses produtos, sabe? Desses alimentos, nesses nutrientes que são pobres, né? Para a nossa alimentação, pobres em saúde, pobres, né? Enfim, quando a gente começa a perceber a nossa alimentação, a gente começa a perceber essas questões. Sim. Tem uma outra pergunta aqui sobre alimentação vegana. Você tem algo assim a falar para gente? A alimentação vegana são as pessoas que não consomem produto de origem animal, né? Por exemplo, para uma pessoa que ela gostaria, né, de passar a consumir esses alimentos, né, ela precisa ser avaliada, passar por um nutricionista, para saber quais são as necessidades dela, para saber como está a saúde dela, entende? Isso. Interessante que Precisa eu passar por um profissional nutricionista. É interessante que observe, então, na sua fala, que não é simplesmente da nossa cabeça, agora eu vou passar a ser vegana. Não, tem que ter uma avaliação, tem que ter um Tem que ter uma acompanhamento. avaliação. Tem que ter uma avaliação, é necessário. Saber como estão as taxas, né? Do seu organismo, enfim. Tudo Entende? tem que ser muito bem dosado e acompanhado por um profissional, né? Exatamente. Saber, por exemplo, a proteína de origem animal, qual é a quantidade que essa pessoa necessita, entende?
de acordo com o peso dela, enfim. A gente tem vários protocolos para seguir para atender esse paciente. Nossa, muito legal mesmo. Então, a gente está atento a estas questões, né? Porque a saúde realmente precisa estar em primeiro lugar, muito mais do que a perda de peso, enfim, né? Nossa, você tocou num assunto fundamental agora, bem interessante, porque, enfim, a nossa sociedade, ela se preocupa muito, né, com essa questão do peso, né? Mas a gente precisa estar muito atento à questão da alimentação, entende? Muito mesmo. A Esse é qual- um fator primordial. É o que a gente são as primeiras coisas, né, que a gente começa a falar quando a pessoa vem com queixas com relação ao peso, entende? Então, o primeiro trabalho que é realizado é a conscientização. Conscientização, exatamente. Conscientização. E assim, não precisa ser um profissional nutricionista para se fazer essa conscientização, né? Qualquer um, como eu falei, o guia ele é acessível a toda a população, ele é de fácil entendimento. Então, assim, qualquer pessoa pode promover, dizer, né, a partir das suas práticas, informar para outras pessoas sobre essa alimentação saudável. É interessante, né? Até quando eu lhe fiz o convite, você falou agora da promoção, né? Dessa questão da alimentação saudável. E foi o que me levou até a você a pedir isso, que você pudesse participar, porque muitas das vezes na rotina diária as pessoas às vezes se desapercebem disso, né? A qualidade da alimentação. Verdade. Por exemplo, quando eu falei, né, quando a pessoa vai em algum local para se alimentar fora de casa, para se atentar, sabe, a evitar locais que vendam esses fast food, né, evitar esses locais. Procure comida caseira, comida de verdade, procure alimentos de verdade, né? Procure proteína, procure, sabe, esses alimentos de verdade. O Vander fez uma pergunta em relação a retirar ou não casca dos alimentos, de algumas frutas ou legumes, né? Então, depende da fruta, né? Por exemplo, uma laranja, você não consegue ingerir a laranja com a casca, né? Por exemplo, maçã. É interessante você consumir a casca, a maçã com a casca, porque na casca também estão nutrientes, na casca estão fibras, que são fundamentais para a saúde do nosso intestino, entende? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Pela questão da contaminação, né? Como eu falei anteriormente também, é interessante, assim que esse produto chegue, você chegue na rua com esses alimentos, logo seja higienizado, entendeu? Fazer essa higienização, você já fica é, sossegado, livre, né, desses contaminantes. Menos uma preocupação, né? Outra pergunta aqui da Exatamente. Lenira, em relação ao suco verde. Sim. Eu costumo falar assim, depende para quem, né, você está ofertando esse suco verde. O suco verde, ele tem propriedades, tá? Ele é um suco antioxidante, ele é rico em fibras, tá? Mas depende para quem e com que tipo de alimentos você está fazendo esse suco verde, entende? É É, necessário também fazer esse acompanhamento com um profissional para esse consumo. é interessante, né? Porque está muito na moda, né?
Tá muito Mas na moda essa questão dos sucos detox, né? Mas, assim, é importante colocar também que se você consome um suco, né, e não tem uma alimentação equilibrada e saudável, é prejudicial para a sua saúde, tá? É importante que você faça o conjunto, faça uma alimentação equilibrada, tá? Não só com suco verde. Consumir um fast food, vou comer agora, vou tomar agora um suco verde para me detoxicar. É preocupante, entende? Para quem você está ofertando esse alimento e de que forma né, está a sua alimentação, entende? tem que ser tudo muito bem balanceado, muito bem equilibrado realmente, Equilibrado, sim. para não ficar em falta de nenhum nutriente, né? Sim. Algo interessante também, em termos de algumas substituições que podemos estar até fazendo, né? Como ao invés do pão, depois colocar uma fruta, uma, que também poderia estar melhorando a sua qualidade de vida, até para as crianças também, né? Ofertarmos mais frutas. Sim. É interessante para a população em geral, né? Crianças, adultos, idosos, né? Essa oferta, né, dessas frutas, desses legumes. Por exemplo, a gente trabalha também com uma lista de substituições, tá? De acordo com uma determinada refeição, você consegue fazer substituições de determinados alimentos do mesmo grupo, né? Grupo de proteína, grupo dos carboidratos, grupos, né, dos lipídios. A gente consegue fazer algumas substituições e quando um profissional monta esse plano alimentar, ele é equilibrado. Todas as refeições, elas são equilibradas. E a gente, com isso, a gente coloca uma lista de substituições. Ali descreve que tipo de alimento eu posso consumir, eu posso comer, se eu não comer, por exemplo, um pão. Entende? Correto. Ah, muito legal. E só ressaltando aqui, sim, mais uma vez, essa questão do guia alimentar para a população brasileira, que eu vou deixar também o link ali. Ele dá uma base também para a pessoa ter essa visão de uma alimentação equilibrada frente àquilo que ela tem, a possibilidade frente à região dela também. Sim, sim, ele é um guia fundamental, né, que traz essa abordagem, né, sobre essa alimentação. O guia, ele fala da alimentação saudável, né, e ele traz essa questão dos alimentos. Isso é muito interessante desse guia, sabe? Porque ele não traz a questão com relação a nutrientes, ele traz na visão dos nutrientes. Como a gente falou anteriormente, né? Traz dentro das regiões do Brasil. E isso Tá. Eu vou deixar também o link das feirinhas, né, das feiras orgânicas de cada feiras região. Eu acho muito orgânicas. interessante, porque às Sim, vezes a pessoa se muda, né, vai para uma outra região e aí ela vai ter acesso ao que tem no seu entorno, né, os dias que tem a sim. feira livre, né? É interessante esse link, ele traz essas regiões do Brasil e nesse momento tem cooperativas e produtores que eles estão fazendo essa oferta a domicílio por conta da pandemia, Nossa, legal. entende? Lá no link você vai ver que tem cooperativas, né, como eu falei, que está ofertando esses alimentos a domicílio. Eles também se reinventaram, né? Se reinventaram, é necessário, né? Para que o Necessário. produto chegue fresquinho Chegue, também, né, sim, nas mesas, exatamente. as nossas mesas. Vamos fazer de novo aquele ping-pongzinho da alimentação? Comida, Claro, vamos sim. que é comida de verdade? É, Sim,
Milho de pipoca. Ele é um alimento de verdade, é o milho da pipoca, tá? Se é aquele pacote que no rótulo você vê que ele é acrescentado de outras coisas, ele deixa de ser um produto de verdade, um alimento de verdade. Pipoca é muito bom, adoro pipoca. Muito bom. Sim. É, queijo branco. Ele é um produto de verdade, é um alimento de verdade. Ele passou por um processo de pasteurização. Então, ele é um produto minimamente processado. Os embutidos como salsicha, mortadela, queijos amarelos. Apesar das propagandas colocarem eles como um produto de verdade, eles são alimentos produzidos pela indústria. Não são considerados, de acordo com o guia, como alimentos de verdade. Tá? Se percebe no rótulo o quanto de elementos tem naquele produto. Né? É interessante. A manteiga. A manteiga é um alimento de É de verdade. opa! É de verdade. Mas É, deve ser, como ela é uma fonte de lipídios, tá? Ela deve ser consumida com moderação, entende? ok. Deve ser consumida com moderação. Barrinha de cereal. Pois é. Depende da barrinha, depende do que tem nessa barrinha, tá? Como eu falei, a certidão dela, será que diz quais são os elementos que tem ali? Entende? Se elas for um elemento rico em açúcar, rico em sal, o que as pessoas não se atentam é que nesses produtos também tem sal, também tem gordura, entende? Então, assim, dependendo da barrinha, ela não é considerada um alimento de verdade. Então a barrinha muitas das vezes pode ser uma grande pegadinha. Pode ser uma grande pegadinha. É, eu havia falado no macarrão instantâneo e o macarrão. Nem sei o instantâneo, macarrão. Uma Sim, o macarrão, ele é um produto de verdade, ele é considerado um produto de verdade, tá? Ele passa pela indústria, mas ele é uma fonte de carboidrato, tá? Ele é um produto de verdade. Chá, mate, essas coisas assim. Se for aquele chá, aquele chazinho, né? Por exemplo, chá de camomila, se for o extrato da camomila, e se for o mate, aquele extrato do mate que você faz, você mesma faz o seu próprio chá, ele é um produto de verdade. Agora, se ele vem dentro de um refratário adicionado de açúcar, ele não é um produto de verdade, ele deixa de ser um produto de verdade. Tablete de caldo de carne, caldo de frango, de costela. Esse é o top do top de que não é um produto de verdade. Apesar de toda a propaganda que tem por trás dele, ele não é um produto de verdade. Por quê? O elemento principal, que seria a proteína, a carne, né? Enfim, frango, não tem nada de frango, não tem nada de carne, sabe? É tudo Ele é um industrializado. produto totalmente industrializado. Olha, o nosso tempo assim está muito proveitosa esta live, mas o nosso tempo está assim, né? Teria Sim, realmente passou assim, bem rápido. muito tempo, muitas lives para continuarmos a É fala. verdade, O é importante verdade. é que passamos esta noção. Eu vou deixar ali os links. As suas considerações finais, por favor. Olha, eu agradeço muito esse espaço, agradeço muito essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. Te parabenizo por esse espaço, essa iniciativa sua, esse canal, nossa, é fantástico, assim, cada semana trazendo assuntos relevantes para a sociedade, tá? Enfim,
muito obrigada mesmo e parabéns. Parabéns pelo seu espaço. E que as pessoas tenham essa consciência, sabe? De que é necessário cuidar da sua saúde, é necessário se atentar ao que está sendo consumido na sua casa, é necessário, quando se vai ao mercado, que se atente a essa questão da leitura, mesmo que você gaste 10 minutos em cada elemento, mas é necessário isso, tá? Porque alimento de verdade significa saúde, alimento de mentira significa, infelizmente, doenças. Olha, eu agradeço muito a sua participação conosco, as suas orientações, que Deus continue abençoando muito o seu trabalho, a sua proposta. É, tenho visto o, o crescimento, o seu crescimento aí profissional, a forma como você tem demonstrado a importância de observarmos a nossa alimentação, porque também é um gesto de carinho o É alimentar-se verdade. bem, o oferecer uma alimentação bem balanceada para a família. Né? Então, uma boa É noite para verdade. vocês que estão nos assistindo, uma excelente noite e que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Obrigada. Amém. Obrigada. Tchau.